Olá, muito boa tarde a todos. Espero que estejam a ter um excelente 12 de maio. O meu nome é Diogo Simão, estou aqui com a Catarina Gil. Vamos falar os dois um bocadinho sobre criação para cinema. O que é isto de criar? O que é isto de cinema? Não acho que cheguemos a grandes conclusões filosóficas aqui, mas pelo menos vamos tentar ser entretidos e informar-vos de uma forma descontraída, pelo menos sobre as ideias que nós temos, sobre o que temos vindo a desenvolver. Eu que sou realizador, mais na área da ficção e do documentário, a Catarina tem desenvolvido o seu trabalho na área da animação. Catarina, tu para além de realizares cinema de animação, algumas curtas, estás a trabalhar também numa longa-metragem neste momento, correto? Exato. Alô, boa tarde a todos e a todas. Eu neste momento estou a trabalhar como assistente de realização numa das primeiras longas-metragens de animação portuguesas, a Naiola, que é realizada pelo José Miguel Ribeiro. Eu tirei um mestrado em Ciências da Comunicação, especializei-me em cinema, mais especificamente em cinema de animação, e tenho trilhado o meu caminho nesse sentido. Ok. A Catarina, pronto, tem este percurso. O meu vai muito também paralelo, de certa forma. Eu licenciei-me em Ciências da Comunicação e fui trilhando primeiro um pequeno percurso enquanto ator, fui tendo algumas experiências enquanto assistente de produção, assistente de realização, comecei a realizar, a trabalhar ao mesmo tempo em teatro, e às tantas, pronto, dei por mim já a realizar várias curtas-metragens, tanto a nível do documentário como a nível da ficção. Quero agradecer desde já o convite do iMotion, este festival que tem sido tão incrível e tão preponderante em Portugal nos últimos anos para que o cinema jovem de todo o país consiga chegar a outros rumos. Tenho acompanhado o trabalho do iMotion já há vários anos, já tive uma ou duas curtas-metragens em concurso, fui sempre muito bem recebido em Famalicão e é com prazer que estou aqui com a Catarina a ter esta conversa sobre criação para cinema. E nós, quando tivemos uma breve interação para pensarmos no que é que poderia ser interessante falarmos neste âmbito de criação para cinema, pensámos, como é óbvio, nos nossos percursos que, sendo ao mesmo tempo semelhantes, porque somos ambos, lá está o destaque logo a explicar o porquê, somos ambos do Algarve, mas ao mesmo tempo temos um percurso diferente, no sentido em que eu me foquei mais no trabalho com pessoas reais e tu, no fundo, que não seja com pessoas reais, mas a animação tem nuances tão amplamente diferentes do trabalho de live action, chamamos-lhe assim, que acaba por ser um mundo completamente diferente. E quando estávamos a preparar esta pequena conversa, eu lembrei-me de um documentário que vi no outro dia na RTP2, que felizmente tem feito uma programação espetacular nos últimos tempos, um documentário chamado Bergman, Um Ano, Uma Vida, sobre o realizador Ingmar Bergman, um dos melhores realizadores de todos os tempos. E houve uma parte do filme, uma frase que foi dita acerca do Bergman que eu achei que encaixava aqui que nem uma luva para começarmos a dar o pontapé de saída para esta conversa, que é: o Bergman percebeu que o seu sucesso estaria ligado à sua capacidade de partilhar as histórias e sentimentos mais íntimos que possuía. Eu acho, deixa-me pegar aí, se puder. Eu acho que essa frase, quando falamos sobre isso, para mim isso é particularmente interessante quando pensamos no cinema de animação. E eu lembrei-me num livro que descobri recentemente, que se chama Women and Animation, da historiadora Jane Pilling. Eu até tenho aqui este livro. Que é um compêndio de artigos e de entrevistas a mulheres que povoaram o cinema de animação e que foram preponderantes no enriquecimento da área da animação. E ela, na introdução deste livro, fala nisso em particular, nesta dimensão muito íntima que o cinema de animação pode oferecer
aos realizadores e às realizadoras, neste caso especificamente a mulheres realizadoras. Ela diz que a curta-metragem de animação providencia quase literalmente uma página em branco onde tu podes desenhar a tua visão imaginada do mundo. E isso pode dar-te espaço para tu falares sobre coisas tão íntimas como são os desejos, as fantasias, e como a animação não está presa ao real, ela é muito plástica, ela liberta-se desses constrangimentos, no fundo cria este espaço e estas dimensões que permitem às autoras e aos autores explorarem questões muito íntimas e questões que são muito, muito próprias, muito próximas. E acho que a animação continua a ser, ainda hoje, esse espaço. Eu não sei se sentes o mesmo com a imagem real. Agora passava a pergunta para ti. Uhum. Opa, eu no fundo acho que a imagem real é... Eu sinto também, como tu dizes, essa página em branco, esse mundo de possibilidades cada vez que eu volto à página em branco e tudo o que isso me pode trazer é infinito. Não chega a ser assustador para mim. Eu admito que nunca senti aquele medo de voltar à página em branco. Porque sabe sempre como voltar a casa, o imaginar novas ideias, o imaginar a cara de determinadas pessoas, de determinados atores, a voz de determinados atores a dizer as frases que estou a imaginar. É de facto sempre um voltar a casa, mesmo que eu não saiba perfeitamente ou não conheça perfeitamente as pessoas com quem vou trabalhar, sabe-me sempre tão bem voltar a explorar novas áreas, novos sentimentos, novas ideias e principalmente na área da partilha, a partilha com pessoas que eu acho que podem ser interessantes de ter experiências novas. Eu estou cada vez mais inclinado a seguir esse caminho, o caminho de tentar chegar a sítios novos através do diálogo e da partilha e da criação conjunta, que mais à frente podemos debruçar um bocadinho sobre isso, mas tem sido realmente o foco das últimas curtas-metragens que eu realizei e também da peça de teatro que eu estou a encenar neste momento. Tem sido muito esse foco, a partilha conjunta com outros intervenientes, sejam atores, sejam músicos, sejam argumentistas. Essa criação conjunta tem vindo a ser cada vez mais estimulante e cada vez mais aquilo que eu procuro enquanto criador. Porque abre um mundo de possibilidades que eu acho que é normal quando começamos a escrever, nunca começamos em conjunto, começamos se calhar sozinhos, no quarto, ou na escola, quando nos obrigam agora escrever uma composição e não sei o quê. Pronto, e nessa altura tu vais fazê-lo de uma forma individual, de uma forma se calhar egoísta. E eu sinto que durante muitos anos eu fui isso, eu fui esse criador egoísta e que tenho sido cada vez mais me tenho vindo a perceber que essa criação conjunta é tão mais interessante e tão mais fulfilling, preenche de uma forma quase como poucas coisas na vida preenchem. Essa criação conjunta é mesmo extraordinária e o processo que daí surge é extraordinário. Mas isto faz-me também chegar aqui a outra questão, que é, no fundo, se para mim esta inspiração inicial parte muitas vezes de imaginar um cenário, uma localização e colocar uma cara de uma pessoa, uma situação improvável num determinado local, como é que isto surge para ti em animação? Como é que partes da inspiração inicial para a construção da ideia que tu vais mais tarde trabalhar? Eu acho que, ainda pegando no que estávamos a falar inicialmente, deixa-me só referir, porque também me lembrei de uma realizadora portuguesa, a Regina Pessoa. Os filmes dela falam sobre questões muito íntimas e pessoais, e ela faz questão de dizer que isso também é uma forma de a ajudar em todo o processo, porque a animação é um processo longo, é um processo difícil, não só a nível pessoal, mas também pode ser a nível financeiro, e portanto teres uma história que para ti é importante, que te diz muito, também te ajuda e te motiva a seguir com essa ideia em frente e a conseguires
executá-la e permanecer em todo este processo de cabeça erguida, embora existam momentos muito difíceis, porque existem sempre neste processo de criação e de execução das nossas ideias, mas estarmos próximos daquilo que contamos é importante e é, de alguma forma, reconfortante também. E sobre o que me perguntavas agora, como é que eu parto da inspiração para a construção da ideia, isso para mim liga-se muito ao processo criativo. E eu lembro-me, eu estive em Espanha a estudar durante alguns meses e eu tive uma disciplina que era teoria e análise do discurso audiovisual. E o professor, a primeira tarefa que nos deu foi a seguinte: nós tínhamos de escrever um guião. Curiosamente, o guião que eu escrevi veio inspirado num filme do Bergman. Mas Qual era? Era o filme, como é que se chama? Com o xadrez. Sétimo Selo. Sim, exatamente, Sétimo Selo. Foi inspirado nisso, mas nesse processo, o que o professor nos desafiou a fazer, aliás, o que ele queria que nós aprendêssemos e absorvêssemos, não era tanto a ideia em si, mas o processo o caminho que tu percorres até chegares a essa ideia. Portanto, o teu processo criativo, tu conseguires encontrar esse rumo. O que é que para ti desperta as ideias, desperta essa inspiração? E para mim, para os meus colegas, isto tomou formas completamente distintas, porque somos pessoas diferentes. Para mim, eu lembro-me que foi caminhar. Eu saí de casa, fui caminhar, andar, e isso começou a trazer-me imagens, sons, fragmentos de ideias, que depois eu levei para casa, sentei-me e consegui formar o tal guião. Mas o mais interessante em tudo isso foi o processo. E mesmo a apresentação deste trabalho, não era tanto o guião que eu consegui escrever, mas como é que eu cheguei àquele guião? Porquê é que eu cheguei ali? O que é que me despertou estas sensações? Porquê é que eu as estou a transmitir desta forma? Eu não sei se tu tens um processo teu, mas para mim, por exemplo, eu descobri a partir daí que resulta e faz sentido para mim esse contacto com o mundo, com a natureza, caminhar só sem um rumo definido e começar a absorver tudo o que está à minha volta. Como é que é para ti esse processo criativo de inspiração? Eu tenho imensos processos criativos, mas eu queria agora deixar aqui só uma palavra às 11 pessoas que nos estão a ver neste momento. Ok. Para, por favor, deixem um comentário, façam perguntas, se sentirem que necessidade, digam-nos quais é que são os vossos processos criativos aí nos comentários no Facebook. Estão perfeitamente à vontade, eu estou aqui a ver isto, portanto, se quiserem fazer perguntas, nós depois introduzimos aqui pelo meio da conversa. Estamos aqui para haver um momento de partilha e para ser o mais útil possível para vocês. Que nós consigamos, não é uma conversa unilateral. Portanto, estão à vontade para deixarem uns comentários, umas questões no Facebook do iMotion, coração especial para todos eles, para a organização e a Casa da Juventude Famalicão, e nós iremos responder assim que pudermos. E da minha parte, eu, como te disse, eu tenho vários processos criativos. Eu praticamente nunca uso o mesmo processo criativo em dois filmes diferentes, porque gosto de ir experimentando. Eu sou inspirado por várias fontes, várias maneiras de trabalhar diferentes. Vou-te dar um exemplo, o filme Sam, que é o filme que teve mais preponderância, eu tenho tido, felizmente, mais preponderância a nível de festivais e tudo. Foi criado ao longo de 4, 5, 6 anos, com a protagonista, Ana Beatriz Lopes, em que eu parti de uma ideia base, em que eu sabia que queria que fosse a Bia a interpretar aquela personagem chamada Sam, mas ao mesmo tempo, ao longo desses anos em que nós fomos amadurecendo, fomos trabalhando juntos em peças de teatro, fomos trabalhando em equipas técnicas de vários filmes diferentes, fomos trabalhando como atores também em vários filmes para os quais fomos convidados. E mesmo através das nossas vidas pessoais, fomos informando esse argumento da Sam, foi ganhando uma forma diferente, a personagem foi ganhando uma forma diferente, a maneira como nós interagíamos um com o outro também foi diferente. Portanto,
quando chegámos à altura e houve um sinal, e podemos falar sobre isto mais à frente, que eu nunca parto para a produção de um filme sem sentir que há ali um sinal qualquer, não sei bem de onde, a dizer que aquela produção, aquela criação tem que ser feita. Quando sentimos esse chamamento, então tínhamos passado já por dezenas e dezenas de experiências diferentes, que se nós tivéssemos feito a SEMA em 2015, 2016, quando eu escrevi, talvez antes, talvez 2012, 2013, quando eu escrevi o argumento pela primeira vez, o filme não teria sido absolutamente nada daquilo que nós tínhamos feito, teria sido infinitamente pior, de certeza, e nós certamente não teríamos tido uma experiência tão inesquecível como foi. Passámos por muita coisa durante aquela produção e o argumento foi muito, muito construído na base do diálogo com a Ana Beatriz Lopes. E depois as curtas-metragens que eu tenho feito mais recentemente têm ido muito, muito nessa direção. Têm ido na direção de começar a trabalhar cada vez mais cedo, cada vez mais de perto com os atores. Tem sido trabalhar cada vez mais de forma mais larga e mais íntima. A experiência que tive com a Internet Matou Chester Bennington foi muito mandar tudo cá para fora, foi criar o argumento em praticamente 2 ou 3 dias para gravar nos 2 ou 3 dias seguintes, com vários inputs da equipa técnica, da diretora de fotografia, dos atores, das atrizes, dar muito espaço para o improviso. Depois fiz a Sofia e o Gás do Fogo, que foi uma curta-metragem também feita praticamente numa semana, com muito intimamente ligada ao Mário Hermínio. Um grande abraço para o Mário e para a Sofia Mendes, que foi também a protagonista do filme. E basicamente sentei-me com o Mauro em Lisboa, sentei-me com a Sofia na Figueira da Foz e criámos o argumento assim. E eles só estiveram, que eram os protagonistas, as personagens titulares, só estiveram juntos uma vez para gravar uma cena numa piscina abandonada, no meio de uma montanha, com a praia ao fundo, e foi tudo de improviso num plano de sequência, sem cortes nenhuns, para eles poderem improvisar à maneira que quisessem. E isso para mim, e até hoje eu olho para aqueles 4, 5 planos de sequência que nós gravámos, foi das experiências mais fulfilling que tive, porque senti que naquele momento eles tinham a liberdade para criar dentro do meio, da técnica que têm desenvolvido enquanto atores, e eu ao mesmo tempo estava a ver as personagens que criei em conjunto com eles a ganhar uma forma orgânica que não teriam se eu tivesse sido muito meticuloso com o argumento, se tivesse escolhido palavra a palavra e eles tivessem decorado aquilo de forma quase mecânica. E prefiro cada vez mais esse processo orgânico. E tive outra ainda mais à frente, mas para também não me alongar, porque já temos aqui uma questão para ti. Este tipo de processos em que o orgânico e a verdade surge, de certa forma, através não só do improviso, como das ideias em conjunto. Eu vou bater muito nisto, porque estou realmente apaixonado por este tipo de processo. É o que me tem feito mais sentido, e acho que daqui para a frente vai ser para onde eu vou. Não só quero juntar as minhas ideias às ideias de pessoas que respeito e cujo trabalho respeito, para criar um produto final do qual não seja só meu, não reveja aquilo como sendo só meu, mas como da pessoa, intimamente, da pessoa com quem trabalho. Ou seja, é um espaço de liberdade criativa que para ti é muito importante e ao mesmo tempo também, como dizes no início, é um trabalho de grupo. Para ti isso tem uma grande importância. No cinema de animação, embora tu possas fazer um filme de animação sozinho ou sozinha, é essencialmente um trabalho de grupo. E eu acho que teres o apoio de outras pessoas, teres pessoas à tua volta que te ajudam a construir as ideias, isso é muito importante nessa primeira fase da criação, porque tu, antes de começares a fazer, tu tens de passar por um longo processo, às vezes até mais longo do que a execução em si. Depende dos filmes, claro, mas, por exemplo, a Naiola, nós estamos agora em produção, mas este filme teve 7 anos de pré-produção.
seja, toda uma pesquisa, investigação, de preparação para entrarmos na fase da animação, de construção dos cenários, das personagens. É um processo muito, muito longo. E por isso aqui também é importante tu teres o apoio de outras pessoas que te empurram para a frente e que te conseguem puxar para cima também nos momentos mais complicados, mas também conseguires ouvir outras vozes e deixares entrar outras opiniões, outras experiências no filme. O filme, no final, não é só teu, é de todos, e quando tu o passas lá para fora, para outras pessoas, então aí passa a ser do mundo e das pessoas que o veem, e depois a maneira como nós olhamos para o filme também passa a ser nosso, de alguma forma. Isso é muito bonito, eu acho que isso é uma das grandes belezas do cinema, para mim. Acho que sim. Mas diz, desculpa, eu interrompi-te. Não interrompeste nada. Eu ia aproveitar para fazer aqui voltar à caixa de comentários, onde a Tamires Bassani, que fez-te uma questão, e eu acho que deviam todos seguir o exemplo de Tamires e fazer mais questões aqui, mais sugestões sobre o que é que nós podemos ir nesta conversa sobre criação, ou darem os vossos próprios conhecimentos pessoais, as vossas opiniões, estão à vontade. Não nos chamem a nomes, porque isso é fatela. Falem bem do iMotion, porque o iMotion é de facto um grande festival e que merece que toda a gente o conheça. A Tamires diz o seguinte: Catarina, como lidas com o processo de criação com a tua arte? Pois tu evoluís desde o primeiro rabisco. Tens aquela coisa de voltar atrás e melhorar algo? Sim, sim. E eu acho que faz parte do processo. O primeiro rabisco é isso mesmo, é o primeiro. Tu até chegares ao último, até tu chegares a uma imagem que te agrade e que seja aquela que tu pensas, ok, eu a partir disto, é a partir daqui que eu quero continuar. Tu tens de rabiscar muito e tens de errar muito. Errar mesmo, mesmo muito. E acontece, é muito difícil o primeiro desenho, a primeira ideia ser a ideia. Acho que faz parte da criação. Tu tens de percorrer esse caminho e tens de aceitar simplesmente que da primeira vez se calhar não sai muito bem, ou até sai e tu achas que está maravilhoso e no dia seguinte já pensas, não, está muito mal e vou fazer outros. E é assim que tu vais criando os pilares para o teu filme, para o teu livro, o que quer que tu estejas a criar, acho que tem de passar por isso. É construir, destruir, reconstruir. Não sei se partilhas desta sensação, Diogo, mas... Olha, eu não desenho nada, eu sou péssimo desde pequeno, eu tenho mas escreves. eu tive negativa a EVT, foi a única negativa que eu tive na vida, foi a EVT, está aqui um confessionário de um programa qualquer, pode ser do último a sair. Mas sim, eu percebo o que queres dizer. Eu quando escrevo, para mim escrita é reescrita, eu mando super vómitos para cima do teclado, desculpem o grafismo, mas basicamente é a melhor palavra para eu descrever. Eu despejo tudo o que tenho ali, eu acumulo muito mesmo durante o processo criativo. Voltando à peça que eu estou a encenar e que escrevi, basicamente nós tivemos quase uma semana de ensaios presenciais, e ao final de uma semana de ensaios eu fui mudando pequenas coisas aqui, ali, além, e ao longo dessa semana de ensaios eu fui acumulando ideias, acumulando sempre, principalmente um feeling de que devia estar a escrever sobre qualquer coisa e para qualquer coisa que nós ainda não estávamos a falar naquele momento. E houve um dia em que eu tive que pedir à atriz para vamos ficar em casa hoje, não vamos ensaiar, e eu fiquei em casa horas e horas e horas a escrever, e basicamente saiu-me todo o final da peça que eu ainda não tinha escrito. E foi uma coisa incrível, inacreditável, como eu nunca tinha passado ainda. Aliás, escrevi das poucas páginas que eu não cortei ainda absolutamente nada do que lá está. Ainda posso vir a cortar, mas é das páginas do que eu tenho mais orgulho de sempre do meu trabalho. Acho que está mesmo ali qualquer coisa de especial. Cheguei ali a qualquer sítio muito especial naquele dia. E que não reescrevi nada. Tudo o resto, nada é sagrado para mim quando escrevo. Nada. Eu não tenho problemas nenhuns. Essa página se calhar é um bocadinho. Mas eu não tenho problema em... Tenho 18 páginas, não tenho problema nenhum em me mandar 10 fora, se for preciso. Se eu sentir que naquele momento é o melhor para a história,
eu sou capaz de o fazer, porque não... Quando trabalhas com, e provavelmente será assim contigo também, de certa forma, custa um bocadinho ao princípio, mas quanto mais vais trabalhando e aperfeiçoando o teu trabalho, mais te vais apercebendo que nada é sagrado. E é que tu tens que estar disposta kill your darlings, porque vai fazer com que a tua história, o teu produto final, o teu objeto artístico final seja melhor por causa disso. Obrigado, Tamires, pela questão. Depois aqui o Pedro Horta, grande realizador algarvio aí da nova escola, faz a seguinte questão: que géneros é que ainda não experimentaram e gostariam de experimentar? E boa sorte para a longa, Catarina. Depois chama-me aqui uma coisa que eu não vou dizer. Podes começar tu, Diogo. Agora eu respondi à outra primeiro, se quiseres. Ok. Sim, claro. Eu tenho um género que é o meu destino. Eu não digo que é o meu destino do género está escrito nas estrelas, mas acho que é o meu end goal enquanto ou escritor ou realizador, eventualmente, se não tiver ninguém que o queira fazer comigo enquanto realizador, que é eventualmente fazer fantasia medieval. É completamente o meu end goal em termos de cinema, é poder um dia fazer uma fantasia ao género de Senhor dos Anéis ou algo do género. Foi por aí que eu me apaixonei pelo cinema, não foi com os mega clássicos ou algo do género, foi mesmo com os filmes que estavam a sair enquanto eu estava a crescer e que, pela banda sonora, pela narrativa, pela maneira como foram construídos, pelos efeitos especiais, como é óbvio, foi o que me apaixonou. E até o dia de hoje, embora eu tenha enverdado por um caminho um bocadinho diferente no que toca às curtas que tenho feito, porque tenho feito o que se me tem apresentado como uma possibilidade. O meu end goal será escrever e eventualmente veremos realizar algo dentro do género de fantasia medieval. Respondendo à pergunta do Pedro, seria de facto o que eu gostaria mesmo de experimentar. E tu, Catarina? Eu nunca pensei num género especificamente. A animação eu sinto que dá muita, sobretudo o formato de curta-metragem, dá-nos uma grande liberdade artística e de experimentar. E até agora, nos filmes que tenho trabalhado e que tenho feito, eu acho que o que mais me fascina é essa liberdade criativa e, sobretudo, quando faço um filme ou quando vejo um filme, uma das coisas que mais me cativa é perceber que há naquele filme uma consciência atenta do mundo e do nosso contexto, ou seja, ter uma vertente social, política, de alguma forma marcada. Por exemplo, os filmes do Miyazaki são filmes de fantasia, mas tu consegues, de alguma forma, perceber, ou não, mas se fores mais a fundo, começas a conseguir perceber aqueles filmes a um nível mais profundo, consegues olhar para eles e perceber que, embora sejam fantasia, têm essa consciência muito aguçada daquilo que nos rodeia e da nossa essência enquanto seres humanos e do nosso lugar neste planeta e de como é que nós nos relacionamos com os outros e com o espaço, com o mundo natural. E isso, para mim, é o que mais me chama. E se não, quando fizer um próximo filme, gostaria muito que fosse, acima de tudo, esse o pilar, ou o meu propulsor e o meu guia, basicamente. É isso, é sentir que independentemente do género com o qual estou a trabalhar, é sentir que dentro dele eu estou a pensar sobre o mundo, eu estou a refletir, estou a ter essa, não digo preocupação, mas esse posicionamento
Não sei se fui clara. Foste tão clara que eu digo já que eu quero escrever o argumento para esse filme. Se a pergunta do Pedro, e eu aconselho a todas as 11 pessoas que nos estão a ver a fazerem questões ou a fazerem aplausos, como a Maria Bastos fez aqui, me mandou um aplauso, façam questões aqui na linha de comentários, e eu o que posso dizer é, como o Pedro pergunta, o que é que gostariam de experimentar? Eu gostava imenso de escrever um argumento de animação. E se estou a realizar, melhor ainda, eu acho que já disse isto várias vezes, eu acho que eu estou à espera do dia em que eu consiga fazer um argumento que sirva a tua animação o melhor possível. Acho que ainda não cheguei a esse ponto, mas estou-me a aproximar e acho que o dia vai chegar eventualmente. E entretanto, a Tamires fez aqui uma nova questão, e acho que estamos a ir muito bem, assim é que eu gosto, com a interação com o público. Como é que vocês se organizam com as ideias? Desde o tema ao enredo, ao final da história. Eu adoro ilustrar, mas eu sou péssimo a escrever histórias. Daí que eu pergunto, abraços à minha sensei Catarina, com o coração. Querida. Obrigada, Tamires. O processo, lá está, é um processo de tentativa e erro. E não é fácil, e como dizia, por exemplo, a Naiola tem 7 anos de pré-produção, 7 anos de pensar, de escrever. Eu não estive presente nesse processo, estou agora, mas sei que isto aconteceu e que o filme que temos agora e que está em constante construção e reconstrução, e isso pode ser um pouco angustiante a determinada altura, e sobretudo para quem está em produção, porque isto sempre a questão financeira envolvida e pode criar constrangimentos, é preciso também ter um lado prático associado, mas não pensando nessa parte e só na criação, é tentar e falhar e perceber. Para já depende da organização de cada pessoa, mas tu podes numa parede, imagina, às vezes faço isso, colar imagens que para ti te despertam algum sentimento, alguma sensação, e tu pensas, ok, eu gostava de fazer um filme sobre, por exemplo, eu no meu mestrado fiz um filme sobre o Algarve. Eu não sabia bem sobre o que é que queria falar. Eu queria falar sobre a região onde eu tinha crescido. E começo a olhar para a minha cidade e começo a lembrar-me de memórias antigas e começo a ver fotos da minha avó e começo a pôr tudo na parede ou num quadro ou no meu computador, numa folha em branco. Começo a juntar todos estes elementos aos sons. Por exemplo, o som do mar, para mim, é um som que faz muito sentido quando estou no Algarve. O cheiro eu não consigo transmitir de forma muito clara num filme, mas há formas de chegares até aí. Mas se tu organizares todos esses fragmentos, porque são fragmentos, tu inicialmente não, se calhar tens ideias soltas, começas a juntá-las e no final decides, ok, eu vou agarrar nisto e nisto e escolhes e tomas uma decisão e a partir daí segues para o processo. Deixa-me só, Diogo, antes de responder, até fazer aqui uma ponte com uma entrevista que li ao Miyazaki sobre a construção das personagens do filme Totoro. Ele durante 10 anos tinha estes fragmentos, estas ideias fragmentadas, ele sabia que queria uma criança que via uma criatura pequenina, assim quase transparente, a correr. E tinha outra imagem de uma criança numa paragem de autocarros com uma criatura mística ao lado. Esta é a imagem icónica do Totoro. Durante 10 anos ele não sabia como ligar estas duas imagens. Ele acho que até apresentou esta ideia, assim meio um bocadinho vaga, e não foi aceito. E passado esse tempo todo ele percebeu, não, e se estas personagens fossem irmãs e descobrissem estas criaturas na floresta? E aí nasce o Totoro. Passado 10 anos. Incrível. E voltando aqui por um bocadinho ao Bergman, no documentário que eu vi dele,
que passou na RTP2, ele teve algo semelhante, só que não teve um processo gigantesco de anos para tornar a sua ideia realidade. E isto em relação ao Persona, basicamente acho que ele viu uma foto de um catálogo de duas mulheres, duas modelos colocadas, estavam colocadas de determinada forma, engelhadas uma na outra de determinada forma, e ele pensou, uau, isto era muito giro de meter num filme. Bora fazer um filme a partir desta imagem de duas mulheres colocadas de forma estranha uma na outra. And that's one of the best movies ever. Pronto, e foi assim uma coisa quase nada. Estamos aqui a ter três questões assim do nada, espetacular, adoro, é isto mesmo, malta, vão espetando para aqui questões, relações, ideias que nós vamos falando sobre o assunto, por favor, estou a gostar muito. O Miguel Moreira diz, o processo de criação, naturalmente, também pode envolver a espontaneidade e o instantâneo como um elemento importante numa história. De que forma é que vocês abordam esta espontaneidade, nomeadamente na escrita de uma história? Ora, eu acho que isto é um excelente mote para nós falarmos. Muito obrigado, Miguel, pela questão. É aqui um excelente mote para nós falarmos aqui sobre o improviso, não é? Porque nós, de facto, já falámos aqui sobre o que é que pode ser, de onde é que vêm um pouco as nossas ideias, ou vêm um pouco dos nossos sentimentos, de qualquer coisa que nós vimos, sentimos. Mas a verdade é que a escrita da história pode ser levada ao seu extremo através de, imaginando que eu escrevo um argumento em casa, não é? Todo sozinho, não sei o quê, triste e blá blá blá. Depois há todo um processo de pré-produção onde se alavanca uma equipa técnica, meios técnicos e não sei o quê, mas só no momento em que a câmara está ligada, apontada a um ator ou uma atriz, ou no caso da animação, que a animação está a ser desenhada e as vozes estão a ser colocadas, os sons, etc. Só nesse preciso momento, e mesmo aí na edição ainda é possível fazer cortes e não cortes, só nesse preciso momento é que a história está a ser, está a viver, não é? Está-se a materializar. O que quer dizer que o que tu fazes ali no papel sozinho, nesta primeira fase, quando chegas à frente da câmara, para mim, pelo menos, pode ir voar. Pode voar, pode não servir de nada, pode servir como base só. E eu tenho trabalhado muito, muito com isso, aliás. Eu até acho que isto é um bocadinho uma espécie de procrastinação da minha parte para não ter de tomar decisões numa fase muito, muito, muito primária do que é a construção do filme, na pré-produção. Portanto, eu acabo por deixar um bocadinho as coisas para a rodagem, de certa forma, para também poder ter outras mentes a colaborar comigo. E isso faz-me lembrar aqui uma certa quote de um jovem de seu nome, John Cleese, membro dos Monty Python, que escreveu um livro que foi publicado, creio que no ano passado, chamado Creativity, A Short and Cheerful Guide, que eu aconselho toda a gente a tentar encontrar e ler, porque é de facto short and cheerful, e é sobre criatividade, portanto, tem tudo. E a determinada altura ele escreve que quem deixa a criação, isto traduzido obviamente, quem deixa a criação para a última hora tem mais tempo para trabalhar, porque mesmo que procrastine, está a trabalhar naquilo a um nível inconsciente. E é um bocado nisso que eu me baseio também. Eu deixo, se calhar, as coisas muito para sete, porque tenho mais tempo para absorver ideias. E quando as absorvo, geralmente, as que ficam são as melhores. O que fica, o que retenho, acabam sempre por ser as melhores ideias, porque eu posso ter 350 imagens na minha cabeça, posso ver filmes, posso estar em situações da minha vida pessoal que me informem acerca do que eu faço no filme, ou de como eu posso dirigir um filme, mas quando chego a set, aí é tudo isso, tudo o que passou, não interessa. Interessa o momento e interessa o que é que me surge no momento. E é muito isso que eu procuro. Como é que funciona para ti? Essa espontaneidade, sem dúvida, que é importante, e às vezes há coisas que surgem do acaso, não é bem do acaso, mas do acidente, surgem, simplesmente. E tu percebes que são acidentes maravilhosos, porque vão ter um impacto na tua história, naquilo que tu estás a escrever, no filme que estás a realizar, que tu nunca imaginavas, porque se não fosse
esse acidente ou algo que acontece, lá está, de forma espontânea, tu dificilmente conseguirias chegar lá. E acho que isso também, sem dúvida, é muito importante. E quando falavas agora mesmo sobre a procrastinação, às vezes parece que é um palavrão, que as pessoas sentem que não podem fazê-lo ao estarem a procrastinar, não estão a trabalhar e estão a perder tempo e deveriam estar sentadas, por exemplo, em frente a um computador a escrever, mas esse tempo que parece que não é nada e que não estamos a fazer nada, na realidade estamos. E no final, quando já se calhar um bocadinho em cima da hora, dependendo da situação, tu escreves um argumento ou tu surges a ideia para um filme, é isto que eu quero, vou começar a desenhar. Todo o tempo que estiveste supostamente sem fazer nada é tempo em que estás a absorver aquilo que te rodeia e a ir de encontro a essas ideias. Aliás, colocar em contexto o que tu tens na tua vida, recolocas no contexto da obra na qual tu estás a trabalhar naquele instante. Exatamente. Ou seja, qualquer livro que lês, qualquer filme que vês, uma caminhada que dás, tudo isso vai ter impacto nessa ideia e nessa criação. E eu estava-me a lembrar de um podcast que vi recentemente com o Ricardo Araújo Pereira e ele dizia precisamente isso, que ele gosta de ir para o jardim, sentar-se, coçar-se, ler um livro, mas esse livro que está a ler, aparentemente pode parecer que não tem a ver com o trabalho dele, mas tem, e ele está sempre a ir beber a tudo isso. E acho que isso também é importante até para começarmos a ter uma relação diferente com a procrastinação e esse tempo que passamos e que damos a nós mesmos também para nos deixarmos estar, mas aproveitarmos para que isso entre. Eu neste momento estou a trabalhar num pequeno projeto de animação e eu ainda estou na fase, ainda não comecei, porque sinto que ainda me falta algo, ainda não sei como abordar especificamente, não sei o que é que quero. E há uns dias atrás estava na praia com o meu pai, sentados na areia, a olhar para o mar, e surge-me uma coisa do nada que não me tinha surgido até aí, e eu fui logo desenhar e fazer uns rascunhos, e em princípio, não sei, mais tarde te direi, mas em princípio isso, eu se calhar vou usar isso para a minha animação, e surgiu-me, não é do nada, lá está, foi daquele contexto, daquele momento. Deixa-me aproveitar essa contextualização que tu estavas a fazer e falar de inspirações vindas de sítios estranhos, para introduzir aqui um livro que eu costumo usar muitas vezes, que é A Arte da Performance. Isto há várias versões, eu creio que esta é capaz de ser a mais recente, que basicamente faz uma história, tem a história completa de tudo o que é performance e todos os movimentos artísticos desde o final do século XIX, se não estou em erro. E é um livro estranhíssimo, com referências estranhíssimas e que, a falar da história de pessoas bizarríssimas, estes artistas que aqui estão são muito bizarros, mas têm todos processos de criação muito interessantes e que podem eventualmente informar-te e dar-te ideias e levar-te a sítios onde tu não irias de outra forma, porque lá está, são pessoas de outro tempo que pensavam de outra forma, que tinham outras preocupações sociais, políticas, etc., e que acabavam por transpor isso para a sua arte de maneiras, estranhas, alguns mais esotéricos, outros um bocadinho mais fora da caixa, outros mais provocadores, e é interessante estar em contacto com o que outros pensadores de outros tempos faziam e ver as suas obras, porque isso pode te informar a ti sobre como é que tu podes abordar as tuas obras de maneira diferente. É por isso que eu também não tenho um processo criativo fechado. Estou sempre a criar e à procura de coisas novas. E, entretanto, temos aqui mais questões ainda. Fantástico. Vão fazendo mais. Não temos assim muito tempo, mas vamos respondendo à medida que vão surgindo. Não há problema nenhum. Sara Teixeira diz:
O mundo do cinema foi logo a vossa opção para a vida ou havia algumas variações de outros cursos que pensaram que até podiam ir por aí? Eu posso responder já. Não, de todo. Eu faço muitas coisas que não são relacionadas com o cinema. Eu sou fotógrafo de teatro, eu trabalho o tempo inteiro na candidatura de Faro, Capital Europeia da Cultura, escrevo muita coisa. Pronto, eu, no fundo, o cinema não é de toda uma avenida fechada. Estou a trabalhar em teatro enquanto estou encenador e dramaturgo neste momento também. O cinema não é de toda uma avenida fechada para mim, é só uma forma que até tem corrido bem e eu gosto bastante, amo até. Digo isto, parece que forma leviana, mas o meu amor pelo cinema é um bocado uma extensão do amor à narrativa e a contar histórias. É dessa forma que eu me sinto. Portanto, não é de toda uma via fechada e mistura-se facilmente. Estamos no século XXI, o acesso à informação e a meios de fazer tudo e mais alguma coisa são cada vez mais baratos e acessíveis para quem quer que tenha o tempo, a paciência para os aprender. Portanto, é nesse caminho e nessa vida que me encontro. E quanto a ti, Catarina, sempre foi cinema de animação que quiseste fazer desde criança? Não, isso até me lembra uma frase da Alice no País das Maravilhas. A Alice, a determinada altura, diz: eu, quando acordei esta manhã, sabia quem era. Agora, desde aí, que já não tenho tanta certeza, já me tornei. Já mudei tantas vezes desde hoje de manhã. Já mudei tantas vezes que já não tenho a certeza do que sou. E eu acho que a vida é um caminho turbulento e para mim sempre foi assim, acho que ainda hoje é assim. Eu não sabia que queria cinema de animação, eu não tinha essa ideia. Eu via muito cinema de animação, porque o meu pai mostrava muitos filmes de animação e eu posso dizer que se calhar ao tentar criar uma ligação e acreditar que pode ter sido isso que me incentivou depois a escolher isto é, a cair um pouco nos braços desta área, porque eu nunca soube bem o que é que queria, sabia que gostava de várias coisas, gostava muito de escrever, gostava muito de cinema, gostava muito de desenhar, e as coisas foram-se proporcionando e tudo o que fui fazendo foi também no sentido de tentar dar corpo àquilo que eu gostava, sem saber bem definir o que era isso, ou para onde é que isso me ia levar. Eu hoje trabalho como assistente de realização na Naiola e para mim ainda é uma espécie de sonho, parece que acordo numa dimensão qualquer estranha em que ainda não acredito bem que estou aqui e eu sei que o meu trabalho me levou até aqui, mas parece quase surreal. E isto também para dizer que não faz mal não saber o que é que queremos, não faz mal não termos uma ideia definida, não faz mal fazermos várias coisas, pelo contrário, e às vezes é um pouco deixar a vida acontecer e tentarmos ir fazendo o que gostamos, se tivermos essa possibilidade e essa oportunidade, e tentar agarrar as oportunidades que surgem e ler e estudar e pesquisar. Como tu dizias, temos muita informação neste momento e é tentar ir descobrindo e ir traçando essas rotas. Exatamente. O Pedro Horta, entretanto, comentou aqui também: ouvi alguém uma vez dizer que o que está por trás de uma obra cinematográfica tem tudo menos o glamour que as pessoas acham que existe. E acho que isso reflete perfeitamente todo o processo, desde a ideia à exibição. Tendo a concordar com o que o Pedro diz, tendo a concordar porque muitas das produções, principalmente em Portugal, onde infelizmente não temos muitos meios para as fazer acontecer, é mesmo isso, é amor à camisola, amor ao que se faz, sangue, suor e lágrimas, literalmente, porque há uma pessoa ou duas pessoas a fazer o trabalho de 3 ou 4 para que toda a produção consiga existir, e felizmente, independentemente felizmente ou não, isto depois é um outro debate só por si, sem os apoios ou sem os fundos que deveríamos ter,
para concretizar o nosso cinema, vão aparecendo resultados. É bem ou mal, vão aparecendo resultados. Podem não ser todos de bilheteira, mas felizmente vão aparecendo resultados a nível internacional e a qualidade do cinema português é algo que é inegável. Embora a grande cisão entre o público e os criadores de cinema seja ainda um fosso grande e que tem de ser colmatado, e acho que vai ser a nossa geração que vai colmatar esse fosso entre os realizadores e o público. Tenho a acreditar que estamos num bom caminho para que isso aconteça. Sim, sim. Não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isto. Sim, só acrescentar que a animação, o cinema de animação, é um processo que exige um grande investimento mesmo a nível pessoal. Portanto, mesmo quando eu dizia aqui que neste momento tudo me parece um sonho, mas não quer dizer que o processo em si seja muito simples e que não haja períodos de frustração e de angústia, porque existem. E o que tu falavas sobre os apoios e a valorização também do cinema em Portugal e o cinema de animação, por exemplo, existe uma valorização do cinema de animação em Portugal, existem muitos festivais que trazem animação, que tentam aproximar as pessoas do que se faz em Portugal e noutros países, mas realmente ainda é difícil e ainda é duro e existem algumas lacunas e falhas ainda. E, por exemplo, a nível de educação, já existem cursos de animação, mas ainda assim acho que é preciso investir um pouco mais e tentar sempre aproximar as pessoas e o público em geral, não só os apaixonados por animação e os interessados em animação, mas as pessoas. E criar ainda mais essa valorização cultural e também, eventualmente, tentar quebrar a ideia de que há desse glamour do cinema, que realmente é lindo e é belíssimo. Para mim é maravilhoso trabalhar em cinema de animação, mas também é muito duro e pode ser frustrante e criar momentos de alguma tensão. Sim, eu diria até que, complementando aquilo que tu acabaste de dizer, o papel, e trazendo aqui a coisa mais uma vez para o debate que estamos a ter e o contexto em que estamos, a educação é fundamental. A educação para o cinema, a educação para o cinema português. A aproximação que estavas a falar é feita exatamente por festivais como o iMotion, que têm a sensibilidade de perceber que só formando, não é a partir do berço, mas praticamente, digamos assim, os seus alunos, a juventude, para o que é o cinema, não só pensá-lo, mas também fazê-lo, porque a democratização do cinema tem sido uma realidade cada vez mais predominante. Desenvolver essa literacia. Exatamente. Imagina, o Scorsese, quando começou a fazer filmes, ele teve que ir para a universidade fazer filmes, porque ele obviamente não tinha fundos para ir buscar uma câmara e pagar a película e tudo mais, e atores, e equipa técnica e não sei o quê. Teve que ir para uma universidade para conseguir fazer cinema. Hoje em dia, qualquer miúdo com um telemóvel faz um filme. E isso é lindo. E o facto do iMotion celebrar isso e de uma forma tão espantosa que não é só vamos pôr aqui um sítio onde as cortazinhas dos putos são vistas pelos papás e pelos amigos e pronto, tá bom. Não, tens jurados incríveis todos os anos, tens profissionais da área que são celebrados. O ano passado foi o Rodrigo Santoro, que foi celebrado pelo festival todos os anos. Tens um foco enorme que o Rui Tendinha tem trabalhado também muito nisso, trazer vários profissionais da área para o iMotion. Portanto, há aqui uma preocupação para não só dar palco, mas enaltecer a um nível profissional que é o que este trabalho merece ser feito, não é? Este trabalho que é feito pelos jovens de Famalicão e do resto do país, porque o concurso
de secundária, se está aberto, cinema secundário, acho que está aberto a todas as escolas secundárias, todos os alunos das escolas secundárias do país. E aproximar as pessoas também, não é? A comunidade, aproximar as pessoas, os autores, autoras, realizadores, realizadoras, aproximá-los também das pessoas e dar espaço para que elas também participem desse processo, que falem, que perguntem, que seja dinâmico e que não seja unilateral, que haja uma participação. Isso é muito importante, aproximar as pessoas dos festivais, destes espaços, criar estes espaços de discussão, como estamos a ter aqui, eu acho que é fantástico. E acho que sim, está aqui o Manuel Batista do Lolé Film Office, que também tem tido a sensibilidade de fazer isso no Algarve, e a visão, sobretudo, de fazer isso no Algarve, é também um pertinente do que estávamos a falar, da aproximação de uma forma profissional ao pessoal e juntar o melhor dos dois mundos para que esse fosso que estávamos a falar ainda há pouco entre os criadores de cinema, os cinéfilos e o público seja cada vez menor e possamos todos trabalhar em conjunto para criar filmes que todo Portugal se orgulhe, não só a nível de festivais que aparecem na RTP1, uma noticiazinha de vez em quando, ou só para a malta do meio, mas para que também o grande público pague o bilhete para ver. O Listen, por exemplo, no ano passado foi um exemplo disso. Independentemente do Covid, foi o filme português que mais bilheteira teve no ano passado, e houve muita gente que acorreu ao cinema para ver o Listen, e teve de facto alguma preponderância nos festivais a nível internacional. Estamos aqui então a aproximar do final da nossa horinha. Aproveito para ler aqui os últimos comentários que foram feitos pelo Miguel Moreira, que diz que já vou ter menos medo de dizer aos meus professores que estou a procrastinar. Ok, portanto, então está visto que esta talk já serviu para alguma coisa. Obrigado, Miguel, grande abraço. E a Luzia Bastos diz: muitos parabéns por esta iniciativa, estes ciclos formativos têm sido muito enriquecedores. Muito obrigado, Luzia, e muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui connosco durante esta horinha a falar um bocadinho sobre criação para cinema. Catarina, eu vou deixar praticamente aqui a palavra final para ti, mas vou aproveitar só para ler aqui uma pequeno trecho deste livro, que se vocês estão à procura, como a Tamires disse ainda há pouco, ou de inspiração, ou de escrever um bocadinho melhor, ou de pensar um bocadinho melhor no que é a criação, eu recomendo a todos um livrinho muito pequenino, chamado, está a fazer reflexo, chama-se Cartas a um Jovem Poeta, do autor Rainer Maria Rilke. Aconselho-vos todos a ler, e eu passo-vos a ler só aqui um bocadinho excerto que eu acho que realmente é muito elucidativo de tudo o que nós estivemos a falar, não só da partilha em termos emocionais, sentimentais, mas do processo criativo em si, de como isso pode alimentar-nos a nós enquanto seres humanos. Ele escreveu então: você é tão jovem ainda, está diante de todos os inícios, e por isso gostaria de lhe pedir, caro senhor, que tenha paciência quanto a tudo o que está ainda por resolver no seu coração e que tente amar as próprias perguntas como se fossem salas fechadas ou livros escritos numa língua muito diferente da que conhecemos. Não procure agora respostas que não lhe podem ser dadas, porque ainda não as pode viver. E tudo tem de ser vivido. Viva agora as perguntas. Aos poucos, se eu notar, talvez dê por si um dia, num futuro distante, a viver dentro da resposta. Diogo, eu acho que fechar com essas palavras lindíssimas é perfeito. Acho que resume uma boa parte daquilo que falámos sobre esses caminhos que vamos trilhando e que são muito turbulentos e não temos a certeza. E quando somos jovens, então, existem sempre muitas questões que se levantam, mas é seguir o caminho. E, enfim, eu acho que depois do que tu leste, não consigo fechar melhor. Acho que isso é perfeito e é uma boa imagem do que é o processo criativo e o processo de criação.
Então quero agradecer a todos os que ainda estão aqui a ver-nos, já às 11 pessoas que ainda nos estão a ver. Obrigada. A Tamir, ao Carlos, ao Luzia, que deixaram agora aqui uns comentários finais, a agradecer e dar os parabéns. Muito obrigado nós a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado ao iMotion e a toda a equipa da Casa. Muito obrigada pela oportunidade. Pela oportunidade, pelo convite. Não se esqueçam, as inscrições para o iMotion estão abertas e se quiserem falar connosco, meu nome é Diogo Simão, basta procurarem no Facebook ou no Instagram, lá estarei. Catarina não está no Facebook, mas se procurarem por Catarina Calvinho Gil no Instagram também lá estará e mantemos o contacto e até uma próxima. Obrigada a todos e a todas. E muito obrigada ao festival. E obrigada, Diogo. Obrigado a ti pela conversa. Até já. Até já.